Está começando o Panorama e nesta edição vamos falar sobre o fim do prazo para o cadastramento biométrico obrigatório. Descarte irregular do lixo eletrônico pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente. Aumento na venda de pescados no comércio de Caratinga. E ainda a música como promotora da inclusão social. Tudo isso e muito mais agora no Panorama. O prazo para a convocação da lista de espera do FIES 2020 vai até o dia 31 de março. De acordo com o Ministério da Educação, os participantes aprovados na lista de espera devem completar as informações no sistema em até 3 dias úteis, contando a partir do dia da divulgação da seleção. O candidato deve informar o valor do financiamento, dados bancários, o curso e as informações sobre o fiador. O acompanhamento pode ser feito por meio do sistema do FIES. A plataforma é utilizada para notificar a convocação dos candidatos. O endereço é sisfiesportal.mec.gov.br. O governo do estado anunciou no último sábado a liberação de 17 milhões de reais para 35 municípios de Minas Gerais afetados pelas chuvas que atingiram o estado em janeiro. O recurso deve ser destinado a ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Algumas cidades da região leste de Minas, como Ipanema, Simonésia, Tarumirim e Ipaba, vão receber o recurso. Em Minas Gerais, 197 municípios tiveram estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Veja a lista completa dessas cidades nas nossas redes sociais. Acaba nesta semana o prazo para o eleitor cadastrar a biometria. Em fevereiro, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais prorrogou a data por conta de uma manutenção no sistema em todo o país. O eleitor tem até a próxima sexta-feira. Esta é a última semana para o eleitor fazer o cadastramento biométrico. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 6 de março. O eleitor que não comparecer ao cartório eleitoral terá o título cancelado e não poderá votar enquanto não regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Nas eleições municipais de 2020, a biometria será obrigatória em 259 municípios mineiros, incluindo os 62 que estão finalizando a revisão biométrica. Para fazer o procedimento, é necessário que o eleitor leve o documento de identificação e comprovante de endereço. Para facilitar o processo, é importante levar o título de eleitor. Para o eleitor do sexo masculino com mais de 18 anos que for tirar o título pela primeira vez, também é necessário apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar. Em todos os municípios, o atendimento é feito por ordem de chegada ou por agendamento, que deve ser feito pelo site do TRE de Minas Gerais ou pelo Disque Eleitor 148. O peixe já é um prato tradicional na mesa dos brasileiros, mas neste período cristão de jejum e penitência, a procura pelo pescado tem aumentado. Além de saudável, o prato também pode ter um melhor custo-benefício. Desde o início da quaresma, alguns fiéis que optam por fazer penitências e seguir tradições substituíram a carne vermelha pelo peixe. O período é ótimo para quem comercializa o pescado. Em Caratinga, por exemplo, uma maior movimentação já é notável. Todo mundo a gente já aguarda esse período da quaresma, né? E teve um aumento muito significativo nas nossas vendas esse ano também. A gente se adequou mais, se preparou um pouco mais também para poder atender o cliente da melhor maneira possível. E as vendas estão muito boas, graças a Deus. A expectativa é de crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Inclusive, a contratação de novos funcionários nesta peixaria mostra o otimismo. Sempre em crescimento, entendeu? Tem que pensar assim, tem que ser assim. Esse ano a gente colocamos 2 motos à disposição, colocamos mais 2 funcionários para poder ajudar a gente na entrega, nos trabalhos geral aqui. Em Minas Gerais, principalmente na capital, houve um disparo nos preços do peixe na quaresma. Em Caratinga, até o momento, os valores não tiveram alterações, mas foi preciso planejar para evitar mexer no bolso do consumidor.
desde meados de dezembro para janeiro e fevereiro, venhamos estocando um pouco mais, comprando um pouco mais de produtos, para na quaresma agora não poder ter problema de aumento de preço. Os preços desse ano estão os mesmos preços do ano passado. Além de ser bem mais barato do que a carne vermelha, o peixe também é saboroso, possui um grande valor nutricional e ainda faz muito bem para a saúde. Ele fornece proteína para o nosso corpo, né? Um tipo de proteína magra para quem está de dieta, é uma proteína importante, né? Ele previne também doenças como artrite, como Alzheimer, né? Devido ao fornecimento de ômega 3, cálcio, fósforo. Além desses nutrientes, ele também fornece a vitamina D, que é essencial para os ossos, né? Para a formação de ossos, para a proteção dos nossos ossos, né? Importante também que não seja peixe frito, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu como peixe uma vez na semana, mas aí dá preferência por frito. Então acaba o processo, a fritura, né? Acaba prejudicando a absorção de alguns nutrientes. Então, assim, é importante a gente inserir na nossa alimentação, no nosso dia a dia, não só nesse período. Para quem gosta de um cardápio diversificado, a variedade oferecida aos consumidores de peixe é grande. O nosso tradicional que vende muito hoje aqui é o filé de dourada, que é campeão de venda. Temos o lambarizinho limpo, temos o cascudo da água doce, temos o peruá tradicional, o peruá fresquinho, o bacalhau, nosso chegou um bacalhau para minha semana, um bacalhau muito bom. Se quiser fazer uma moqueca, temos o surubim, temos a dourada, temos o cação, que é muito bom para moqueca, camarões de vários os tamanhos para poder, se for a moqueca, agregar um pouco mais a moqueca. Um estudo feito pela ONU mostrou que o Brasil produz 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. O descarte irregular desse material pode contaminar o solo e até a água. Veja nesta reportagem o que fazer com o seu lixo eletrônico. Bruno trabalha com muitos equipamentos eletrônicos. Por isso, consome uma grande quantidade de pilhas e baterias no cotidiano. O problema começa quando acaba a carga. Esse material pode não ser adequado para o descarte no lixo comum. Então, pilha até no próprio equipamento, você não pode deixar ela descarregar lá dentro, porque ela solta líquido e aquele líquido tem um mau cheiro. Então, tipo assim, no meio ambiente com certeza vai prejudicar. Aí eu comecei a juntar elas, né, para tentar dar elas um local mais certo, né, para ser descartado. E aqui em Caratinga não tem. Sem saber como poderia fazer o descarte ideal, ele começou uma busca contando com a indicação de pessoas próximas. De bateria de celular, já tive esse problema também. De celular mais velho, que você vai descartando, celular que você não usa. Tinha uma loja uma vez que até recolhia essas baterias usadas. Mas essa loja, o cara teve até essa dificuldade também, dele também pegar as baterias recolhidas para destinar elas. Ele também parou de recolher. Então, fiquei com pilha e com bateria para ser descartadas. A preocupação tem bastante fundamento. As pilhas e baterias fazem parte do chamado lixo eletrônico, que pode ser muito prejudicial ao meio ambiente por liberar substâncias nocivas no solo e na água. De acordo com um estudo divulgado pela ONU, o Brasil é responsável por produzir 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico todos os anos. São poucos os locais que recolhem esse tipo de material, mas eles existem. Esta loja de telefonia celular no centro de Caratinga possui um ponto de coleta. Daqui, os itens são encaminhados para uma empresa responsável por separar e reciclar os componentes. O consumidor precisa fazer a sua parte. Vamos conferir as vagas de emprego em Caratinga. Vaga para técnico em segurança do trabalho em Caratinga e Teófilo Otoni. É necessário ter curso técnico na área, CNHP, disponibilidade para viagens em Minas e prática em informática. Vaga para televendas de medicamentos e perfumaria. Ter experiência com vendas de medicamentos. Vaga para monitor de alarme interno, conhecimento avançado de informática, noções de elétrica e telefonia, CNH-AB, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Vaga para ajudante de padeiro, com experiência na produção alimentícia. Vaga para forneiro de padaria, com experiência. E vaga para vendedor interno e externo. Ter experiência com vendas externas, ensino médio completo, CNH-AB e disponibilidade para viagens. Logo após o intervalo, vamos falar sobre a música como inclusão social. E ainda você vai conhecer o atleta de Caratinga que foi convocado para a Seleção Mineira de Vôlei.
O Panorama volta já. Manter a vacinação em dia é uma das principais responsabilidades dos pais com a saúde de uma criança. Mas e quanto aos adultos? Veja agora a importância de se imunizar e como funciona o calendário vacinal. O calendário de vacinação é uma estratégia do Ministério da Saúde, instituído há mais de 30 anos, quando foi criado o Programa Nacional de Imunização. Diversos tipos de vacinas são contemplados nesse programa. Aqui no Brasil nós temos o privilégio que temos vacinas que até países de primeiro mundo não tem no calendário básico de vacinação. Então o calendário básico de vacinação ele funciona separado por faixa etária. Nós temos o calendário das crianças, temos o calendário do adolescente, o calendário do adulto e o calendário da pessoa idosa. Então a pessoa vai ser imunizada de acordo com a faixa etária. E de acordo com a faixa etária as vacinas mudam. Na infância, o número de vacinas contempladas no calendário é maior do que na fase adulta. Então, isso tudo vai depender da situação vacinal encontrada naquele momento que a pessoa procurar a unidade de saúde. O coordenador de imunização de Caratinga afirma que as crianças de até 2 anos são o público-alvo mais bem atingido pelas campanhas, mas que pessoas de todas as idades precisam manter as vacinas em dia. Na infância, a quantidade de vacinas é maior, mas isso não deixa a preocupação dos adolescentes, adultos e idosos de fora. A pessoa, independente da faixa etária, tem que procurar estar com seu cartão de vacinação em dia. E outra coisa, ter esse cartão de vacina guardado para quando for necessário ir até a unidade de posse desse documento, que o cartão de vacina é um documento. Há cerca de 3 anos, todos os dados referentes à vacinação de crianças e adultos são incluídos em um sistema informatizado. Porque hoje, nesse momento, quando você vai até uma unidade e toma qualquer vacina, é registrado nominalmente. Então, a pessoa que foi vacinada hoje nas nossas unidades, nós temos como rastrear que dia que foi vacinada, em qual unidade, qual profissional que realizou a vacina, qual a vacina que foi aplicada, o lote e tudo mais. Então, isso é uma ferramenta a mais. Mas, como a gente está falando de sistema, não é 100%, pode haver falhas. Então, o recomendado é, além do sistema, que as pessoas guardem o cartão de vacina, porque se não tem como comprovar, a gente considera que a pessoa é não vacinada. Então, talvez ela vai estar tomando uma vacina que não teria necessidade. Bruno Albano conta ainda que a desinformação é um dos maiores desafios enfrentados pelo setor. Muitas pessoas têm duvidado da eficácia das vacinas devido a boatos espalhados pela internet. Segundo ele, deixar de se vacinar é uma conduta perigosa. O calendário de vacinação, a gente começa, a maioria das vacinas da infância, tirando aquelas que são aplicadas ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida, a gente tem vacinas que começam com a faixa etária de 2 meses. Ou seja, uma criancinha até completar 2 meses, ela ainda não foi imunizada para determinadas doenças. Então, é importante que o pai, a mãe, quem tiver contato com essa criança, esteja imunizado, porque o ato da vacinação não é individual, ele é coletivo. A imunização, ela vai trazer benefícios não só para a pessoa, mas para toda a coletividade. Vamos acompanhar agora o quadro Pense Direito. Gostaria de saber se eu posso utilizar qualquer texto da internet para desenvolver algum trabalho. Olá, obrigado por participar conosco aqui do nosso quadro Pense Direito. Eu estou vendo sua pergunta aqui sobre direito autoral, é uma questão bastante ampla, para a gente estar falando aqui em 2 minutos, mas eu vou tentar aqui resumir para você de uma forma mais genérica, para você entender um pouco sobre essa questão. Muitas vezes as pessoas confundem, achando que tudo aquilo que está na internet ela é de domínio público. Isso não é correto falar dessa forma. Não é porque está na internet que aquele texto, aquela música, aquela imagem, aquela obra de arte é de domínio público. Tá?
O direito à propriedade intelectual, ele se divide basicamente no direito à imagem, né, que está no direito à personalidade lá no Código Civil, no direito autoral, né, que a gente está falando de obras literárias, musicais, né, criações artísticas, teatrais, etc. E no direito industrial, que a gente está falando de marcas e patentes, segredos industriais, etc. Então, tudo isso é protegido por leis, né, as últimas do direito autoral e propriedade intelectual e a propriedade industrial há cerca de 20 anos, além do direito à imagem, que está no Código Civil. Né? Então, aquilo que você produz, o texto que a gente produz, você mesmo que me fez essa pergunta, se você escreve, redige alguma coisa, coloca seu pensamento e ideias no papel, e a partir daquele momento que você publica aquilo, você passa a ser o autor e ter o direito à propriedade intelectual sobre aquela obra, sobre aquele trecho, sobre aquela música, etc. Então, da mesma forma, você tem que tomar muito cuidado ao usar a obra de arte das pessoas, as músicas de outros artistas, porque eles têm direitos autorais. A gente pode perceber em shows, em festas públicas, sempre as pessoas recorrem ao ECAD, que é o Escritório de Arrecadação, para exatamente recolher aqueles direitos autorais. O direito autoral, ele se divide em direito moral e o direito econômico. O direito moral ele é intransferível, quer dizer, sempre aquela obra vai dizer, as pessoas vão ter que dizer que aquilo pertence a você, que você é o autor. E já os direitos econômicos sobre a exploração daquela imagem, daquela música, daquele texto, você pode ceder, contratar, vender, etc. Então, basicamente, essas aí são as modalidades dos direitos intelectuais. E você esteja sempre atento a isso quando você estiver fazendo uma pesquisa na internet para construir seu blog, para produzir conteúdo, dá uma olhada se aquela imagem, ou aquele texto, aquele trecho que você está tentando utilizar está protegido ou não por direito autoral. Né? Tem vários sites aí que já tem a indicação de que aquela imagem, de que aquele texto ele pode ser utilizado, ele é de domínio público, e essas aí são as que você deve utilizar para produzir o seu conteúdo. Tá bom? Muito obrigado por participar conosco e continue mandando a sua dúvida para o Pense Direito. Hora de conferir a previsão do tempo em Caratinga. Para esta quarta-feira, a expectativa é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e a máxima esperada é de 28 graus. Na quinta-feira, a previsão do tempo para Caratinga é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima é 20 e a máxima de 27 graus. Sexta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, mínima de 20 e a máxima pode chegar a 27 graus. Um atleta de Caratinga foi convocado para a Seleção Mineira de Vôlei, que disputará o Campeonato Brasileiro da modalidade agora em março. O jovem participa de um projeto do América Futebol Clube. Com apenas 16 anos, ele já vem se transformando numa das grandes promessas do esporte de Caratinga. Vitor Carvalho de Oliveira, o Vitinho, vem se destacando na prática do vôlei, onde atua como líbero. O jogador é aluno do projeto América Vôlei. O técnico Gilson Bispo, que treina Vitinho, deu detalhes sobre como funciona o projeto. O Projeto América é um projeto que nasceu há mais de 3 anos aqui dentro de Caratinga, junto com a Érica, com a Elisângela. Depois o Cleitinho assumiu esse trabalho, me convidando para vir fazer parte do projeto, onde nós trouxemos vários alunos de escola, fizemos parceria com várias escolas do município, para justamente isso, descobrir talentos dentro do município. E Caratinga hoje é um dos maiores talentos do Brasil. Tem vários talentos, inclusive o Rodrigo Ribeiro é daqui. Nós temos outros atletas que irão sair daqui. O Renan, que acabou de chegar, que está indo para o Santos, que também começou no projeto. Então o projeto hoje é um caça de talento dentro do município. Na semana anterior, Vitinho recebeu uma notícia que pode trazer mudanças em sua promissora carreira de atleta. O jogador foi convocado para a Seleção Mineira Sub-17. Ele já embarcou para a capital do estado, onde se apresentou nesta segunda-feira. Vitinho irá disputar o Campeonato Brasileiro de 16 a 21 de março. O Gilson me falou que ele iria me indicar, né, para a seleção seletiva. Aí pediu para mim trabalhar. E trabalhando, eu fui correndo na Dário Grosso, fui treinando firme. Ele começou a treinar firme, aí eu fui. Aí a primeira saiu a lista, eu passei. Aí depois eu fui para a segunda, agora na semana passada.
Aí treinamos lá uns 4 dias, aí ele lá saiu a notícia que eu passei. Aí eu fiquei muito surpreendido e muito feliz mesmo. O técnico Gilson Bispo destacou o significado da convocação de Vitinho para o projeto e falou sobre as características do jogador. Para a gente está sendo um marco, porque Caratinga já teve outros convocados, mas nenhum foi ao brasileiro. Inclusive o Rodrigo Ribeiro, que é o atleta profissional do município, ele foi convocado para a seleção mineira, mas não compôs a seleção. O Vitinho já foi convocado e compôs a seleção. Então isso é um marco, é muito importante para o nosso projeto. Isso traz visibilidade, isso traz oportunidade para os demais e também credibilidade para que os daqui acreditem que eles também possam chegar. O Vitinho é muito ágil, muito rápido, ele foi descoberto no futebol, né? Eu tive o privilégio de arrancar ele do futebol. O pai ficou meio revoltado na época, meio assim. Falei, não, ele vai vir pro vôlei. Aí ele foi vindo, acabou e hoje está aí esse grande craque de voleibol. O treinador ainda trouxe detalhes sobre a competição e falou das etapas percorridas por Vitinho até a convocação. O Campeonato Brasileiro hoje que é a Copa mais importante no Brasil de voleibol de categoria de base, né? Ela hoje seleciona vários atletas de cada estado, levando todos eles para dentro de Saquarema, onde eles vão ser também convocados para a seleção brasileira. A primeira etapa foi no mês há 2 semanas atrás, com 60 alunos, e o Vitinho passou entre os 30, depois chegou entre os 18, entre os 18 entre os 12. A data vai ser do dia 16 ao dia 21, são os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Vitinho migrou do futebol para o vôlei e, pelo visto, não se arrepende nem um pouco. No começo eu queria o futebol mesmo, mas eu fui gostando do trabalho, fui apaixonando pelo vôlei e eu decidi mudar. Não é de hoje que ela é uma das áreas do conhecimento que mais impulsionaram o desenvolvimento. A linguagem musical promove a integração entre o corpo e a mente, a sensibilidade e a razão, a técnica e a criatividade. Isso acaba promovendo a comunicação, expressão e até a inteligência emocional. Se você é de Caratinga e principalmente passa com frequência entre 5 e 6 horas da tarde pela Moacir de Matos, é provável que já tenha se deparado com esta cena. Eu toco aqui na varanda todo dia, né? E todo mundo sabe que eu toco muito violão. Eles ficam perguntando que eu toco muito violão, eles pedem também as músicas também. Aí eu canto, eu toco. Pois é, caso não conheça, este é o Lucas Ribeiro Moreira, de 22 anos. Ele é Down, super carinhoso, desenvolto e pretende cursar comunicação social. Tanto que ele fez uma página de seu Facebook, o Diário de Minas Gerais, onde há postagens de autoria dele sobre os mais variados conteúdos, fatos e notícias da cidade e região. Lucas, às vezes, quando está agitado, ele pega o violão e no violão ele se extravasa. Esse momento dele na varanda é um momento, assim, para ele, né, de muita diversão, de muita alegria. Ele toca, a autoestima dele eleva, porque ele se sente num palco, né? E as pessoas na rua, são os seus fãs, se sente assim emocionado por poder transmitir às pessoas, né, uma alegria, um momento feliz. E isso para ele é muito bom. Acho que é o momento da vaidade dele, né? Tá cantando, tá comunicando com as pessoas. Então este para mim é o momento de ouro, né? Desde pequeno, Lucas tem grande afinidade com a música e inclusive faz aulas de violão. Ele tinha um violão pequenininho e pegava todo dia esse violão, cantando as musiquinhas, né, mais infantis e tal. E depois ele começou, aí ganhou o violão do avô, né, e da avó. Aí, a partir daí,
Ele começou a tocar, ele é autodidata, ele tem o ritmo dele, ele gosta de tocar do jeito dele. Ele gosta de sair para balada na sexta-feira, né? Que eu e a mãe dele a gente acompanha, eu e Ivone, então a gente faz de tudo, faz com força e ele gosta. Quando ele está ali, está todo mundo cumprimentando, ele está se relacionando com todo mundo, então a música faz com que ele conviva com as pessoas. Não é de hoje que a música atua na transformação de vida de milhares de pessoas. Muito além da arte, a música é também educação. Fazer música exige inspiração, sentimento, dom e principalmente dedicação. Por esse motivo, tudo isso envolve um grande aprendizado e, é claro, a inclusão social. Minha história com a música é longa. Eu desde criança eu já cantava muito na igreja, né? E sempre tive um potencial muito grande. Aí depois eu fui para alguns internatos, estudei bastante música, fiz bastante aula de técnica vocal, né? E aprendi regência para coral e sempre trabalhei com isso também. Eu sempre gostei muito de cantar, tudo que envolva voz, né? Seja tanto solo como também com harmonia de voz, os corais, sempre gostei muito disso. Nesta escola de música da cidade, são oferecidas aulas de piano, teclado, violino, canto, violão, guitarra, contrabaixo e ukulele. A música ela desenvolve muito a coordenação motora, a concentração. A criança tem que prestar muito atenção, então o desenvolvimento na escola melhora demais. Então muitos pais trazem a criança pequenininha, com 3 anos, já para fazer uma musicalização infantil, já para entrar nesse universo da música. Vários pais trazem outras crianças que têm problema com hiperatividade, com coordenação motora. Às vezes os próprios professores indicam, outras vezes psicólogos indicam, neurologista indica. Então a gente tem muitos pais que nos procuram por isso. Estamos chegando ao fim desta edição. Mande pra gente sua sugestão de matéria ou alguma curiosidade que você quer ver aqui no Panorama. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 33998362813. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.